Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje falaremos sobre a lição de número 9, o reinado de Davi. Este é um momento importante do livro de Samuel, a partir do segundo Samuel, especialmente a partir do capítulo 2, nós temos então a Bíblia falando acerca do reinado de Davi. O livro de Samuel, especialmente segundo Samuel, ele registra com certa precisão de detalhes acerca da consolidação do reino de Davi após a morte do rei Saul. Nós observamos no capítulo 2 que Davi foi inicialmente aclamado como rei em Hebrom. Nós observamos também que, antes de a Bíblia falar acerca da escolha de Davi como rei por parte do povo, algumas coisas aconteceram. Primeiramente, Davi vai para Hebrom. Isso está em 2 Samuel, capítulo 2. Ali ele tem uma liderança na parte sul de Judá. A cidade de Hebrom era uma cidade de um ponto mais elevado de Judá, e a cidade foi, de uma certa forma, escolhida de forma estratégica, por causa da sua localização. E ali foi o governo, então, inicial de Davi. Hebrom ficava a 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Abraão tinha passado por aquela região, está em Gênesis 13, 18, e posteriormente Hebrom foi dado a Calebe, Josué 14, quando Israel ocupou a terra prometida depois dos anos de peregrinação pelo deserto. Então, inicialmente nós temos a escolha então de Hebrom, né? E a cidade então de Hebrom, Davi passa a ter uma liderança então naquela cidade. Surge então uma guerra civil por meio de Abner. Ele queria fazer perdurar a linhagem de Saul e assim apoiava Isbosete. Abner então entendeu, possivelmente por meio das profecias atinentes a Davi, que ele seria o homem que reinaria. No mais, ele não se afinava mais com Isbosete e por isso busca apoiar Davi como rei. Logo então, que deixa de apoiar Isbosete, Abner é assassinado. Assim, se desfazia então todo o embaraço para o reinado de Davi. De maneira então que a nação ela busca uma pessoa para ser o seu grande líder, e essa pessoa então foi Davi, né? Isso aconteceu então em Hebrom. Nós podemos então fazer um paralelo aqui, uma aplicação, que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, quando Deus escolhe esta pessoa, tudo acontece conforme as soberanas decisões de Deus. Então não é preciso politicagem, não é preciso negociatas, não é preciso acordos ilegítimos para assumir determinada função ou cargo, quando Deus ele tem um plano na vida de uma pessoa. Foi assim no caso então de Davi. Os obstáculos então foram eliminados e Davi passa a reinar inicialmente em Hebrom. A Bíblia diz que todo Israel, ou seja, os anciãos de Israel, que eram os representantes legais, eles então se uniram em torno do nome então de Davi. Davi então tinha as credenciais para assumir este reinado. O comentarista na lição, ele fala sobre os motivos pelos quais Deus escolheu Davi. Primeiramente, ele aborda o fato de Davi preencher as condições da realeza. Em Deuteronômio 17,15, Deus já tinha falado que não deveriam escolher pessoas para reinar que não fosse irmão, que não fosse da nação judaica. Davi, então, preenchia este requisito, pois ele era irmão da nação. O segundo motivo era o fato de que Davi foi escolhido devido à sua liderança militar. Nós observamos que ele já tinha uma certa liderança, 1 Samuel 18 e o versículo 16. E o terceiro motivo foi pautado então nas promessas de Deus, né? As promessas de Deus relacionadas então a Davi. Davi então tinha as credenciais que o tornava e que o habilitava a ser um líder de forma comprovada entre o povo de Deus. Davi foi escolhido como pastor e chefe. A Bíblia utiliza várias vezes a figura do pastor
para retratar a liderança da nação de Israel. No Salmo 78, versículos 71 e 72, Ezequiel 34, 23 e 24, os líderes da nação, desde os tempos dos reis de Israel, eles eram denominados então de pastores. E foi isso exatamente que aconteceu então a Davi. Davi então, ele foi escolhido como pastor, como chefe da nação, né? Ele foi um pastor amoroso que cuidou então da nação. E Davi então, além de ser um pastor amoroso, foi também um líder muito hábil. Isso foi demonstrado nos aspectos militares, né? A palavra chefe, Nagide quer dizer líder, um capitão, um superintendente. Davi, ele era capaz de atrair as pessoas para si, de orientar tais pessoas, e isso então foi um aspecto considerável, positivo, que consolidou a liderança então de Davi. Bem, então Davi ele foi constituído então como rei. A primeira parte da lição, ela comenta acerca disso. Logo em seguida, na segunda parte, o comentarista aborda sobre a consolidação do reino de Davi. Uma das coisas que Davi fez, que consolidou o seu reino, foi as edificações. Davi, então, logo depois que ele é coroado rei, uma das preocupações iniciais de Davi é, então, edificar, né? Fazer de uma determinada cidade uma capital. Essa cidade deveria trazer coesão política para a nação, deveria ser bem localizada, e foi isso então que Davi ele fez. Davi então ele lança-se ao trabalho e ele proporciona então algumas mudanças na nação. A cidade então de Jerusalém, ela foi conquistada das mãos dos jebuseus e Davi então fez de Jerusalém a capital de Israel. Imagine que não foi fácil para Davi tomar a cidade de Jerusalém da mão dos jebuseus, né? A localização de Jerusalém, isso de uma certa forma facilitaria para manter a unidade de Judá e também de Israel. Isso era um elemento fundamental. No momento a nação ainda não estava dividida em dois reinos, mas era uma confederação então de tribos, né? E aí a capital seria um elemento então fundamental. Davi então ele faz de Jerusalém a capital então de Israel. Além disso, Davi também proporciona reformas religiosas. Davi ele traz a arca para Jerusalém. Isso está registrado em 2 Samuel no capítulo 6. A arca então é trazida para Jerusalém, e esse momento foi um momento também muito gracioso, de muita festa. Davi inclusive dança diante do Senhor, ele extravasa, ele quebra o protocolo real de uma certa forma, quando traz então a arca da aliança para a cidade de inicialmente Hebron, né? Depois consolida o reino então em Jerusalém. Bem, outra coisa que nós podemos observar, que é considerada então pela lição, é a grandeza política do reinado de Davi. A Bíblia diz que ele então vence vários reinos, ele subjuga vários reinos, os filisteus, os moabitas, os sírios, os edomitas, ou seja, importantes possessões de terras gentílicas são mantidas a partir de então sob o controle de Davi. Davi, então, um homem segundo o coração de Deus, ele dilata as fronteiras de Israel com empreitadas militares bem-sucedidas. Isso, então, é observado no aspecto, então, militar, as realizações militares. Além dessas conquistas militares de Davi, nós temos também a administração de Davi, né? Davi, ele além de organizar o exército, de uma certa forma profissionalizar o exército, ele também proporciona, ele coloca o exército, as tropas nas mãos de Joabe. Ele também cria uma guarda real para proporcionar proteção para ele, e também começa a estabelecer uma espécie de relacionamento com as nações estrangeiras, né? Ele coloca uma pessoa para superintender a corvéia que lidava então com os estrangeiros. Davi também organiza o aspecto religioso.
Segundo Samuel 2, 8 e 17, a Bíblia diz que ele nomeia Zadok e Aimeleque, então, como sacerdotes. E ele também coloca um escrivão. Segundo Samuel capítulo 8, versículo 17, também 1 Crônicas 24, 3, a Bíblia fala que ele nomeia um cronista, um escrivão. Assim como as demais nações o tinham, a nação de Israel precisava também de um cronista para registrar os fatos históricos de uma nação. Uma nação precisa registrar os fatos históricos para a posteridade. Ou seja, Davi cria todo um corpo administrativo, eles agiam com a permissão então do rei, eram supervisionados então pelo rei. Davi então na realidade monta um setor administrativo. Isso é importante então fazer uma aplicação para o obreiro cristão cuidar também da administração da obra de Deus. Bem, aí entra também o culto também é organizado não só pelo aspecto dos sacerdotes, mas também se nós lermos 1 Crônicas 23, 24, 25, nós vamos observar no livro de Crônicas, de 1 Crônicas, que Davi organiza então o cântico, os levitas, os porteiros, ele estabelece turnos, ou seja, há uma organização cultica no tempo então de Davi. Davi se preocupa com os aspectos então religiosos, as cerimônias religiosas do culto da nação. Ele faz então algumas mudanças, ele faz com cuidado, ele faz com amor, ele faz com reverência, e o objetivo maior era, portanto, a glória de Deus. Bem, então a gente pode observar a grandeza política então do reinado de Davi. A nação de Davi agora foi ganhando uma coesão, foi ganhando beleza política, administrativa e também religiosa, foi trazendo-se unidade, em todos os aspectos. Davi então contribuiu para a consolidação da nação de Israel. Israel então, com Jerusalém, torna-se um grande império, Nós podemos observar isso. Davi então não foi apenas um grande guerreiro, Davi foi um homem diplomata, com grandes habilidades administrativas, organizacionais, inclusive a arqueologia ela vem comprovando isto. Então, o que nós podemos observar então nesta lição sobre o reinado de Davi é a grandeza e a organização do reinado de Davi. Foi muita organização e foi de fato um reinado grande, porque Deus estava com Davi. Era um período então, tanto de Davi como de Salomão, como o período de ouro da nação então de Israel. As fronteiras estavam dilatadas, o culto estava centralizado, a organização administrativa e política também estava centralizado, e assim Davi foi se consolidando no seu reinado e se apresentando então como um grande monarca que criou um grande império então hebreu na antiguidade neste período. Então, caro professor de escola dominical, recordando então os principais pontos do reinado de Davi, você deve então abordar Davi sendo constituído como rei, o porquê Deus então o escolheu, deve também comentar acerca do fato dele ser pastor e também chefe. A palavra chefe inclusive aparece em 2 Samuel 5, versículo 2. Aborde então Davi como pastor e também como chefe, e depois apresente a consolidação do reino, a edificação de Jerusalém, as reformas religiosas, as realizações militares, a organização militar, administrativa de Davi, do culto, enfim. Destaque esses pontos principais da administração de Davi para mostrar então a grandeza do seu reino e mostrar que Deus então de fato estava com ele. Tudo isso regado o coração, mostrando também os textos na Bíblia, a partir de 2 Samuel, no capítulo 2. É interessante que mostre isso nas Escrituras, na Bíblia. Se não der para ler todas as referências dos versículos, pelo menos apresente o capítulo para que o aluno, então, possa depois ler com mais detalhes em sua casa. Que Deus, portanto, abençoe a todos e que esta lição, o reinado de Davi, venha contribuir para nossa edificação espiritual. Que Deus abençoe cada professor e cada aluno da escola dominical.